Boa noite, queridos. É prazeroso retornar, estar aqui e ver rostos tão conhecidos e rostos novos, né? É uma bênção do Senhor que, com o poder do Teu Espírito, expande a igreja. Eu senti uma forte emoção mesmo quando eu vejo os irmãos queridos aqui, Polaquinha, né, Polaca, Isabel. Essas duas são as precursoras do trabalho aqui, né? Eu cheguei aqui quando essa comunidade, né, tinha cerca de 10 anos de caminhada ali no nosso querido barracão. Chovia, entrava água, a janela caía, tinha um buraco no meio se você não prestasse atenção, caía, mas havia fervor ali. Havia palavra do Senhor, havia carinho. Pastor, aqui não tem dessa de não gostar de visita. Porque a gente nem batia na porta, não é? Nem batia na porta, chegava entrando. Né? Não tinha porta, né? É uma alegria. E eu já me tiraram 2 dúvidas aqui que eu tinha. Não, uma, né? A outra eu vou tirar agora. É o Vinícius, aquele ali? Misericórdia, gente. Tá com 2 metros já, filho? Quase, né? Se não, é a Melissa. Gente, como cresce, né? Você lembra de mim, Melissa? Lembra, né? A Melissa dava trabalho também quando era pequenininha, né, Melissa? E por 14 anos eu fiquei aqui. Cheguei aqui meados, um pouquinho mais, na verdade. Meados de 2002. E ali iniciamos uma caminhada em 2003. E em 2004 fui batizado pelo reverendo Daniel Rocha, cabelinho vermelho, Daniel Rocha. Seu Riberto estava lá junto, né? E são muitas histórias, não é, meus irmãos? Muitas histórias, e é uma alegria, de fato, estar com vocês. Meu coração está exultante. E essa noite eu vou falar a respeito de um texto que falarei a respeito dele por 2 razões. O texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, se você quiser já abrir sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 9 ali até o versículo de número 25, tá bom? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9 até o versículo de número 25. Eu falei para o Tiago que eu ia fazer uma piada aqui. Não, graças a Deus vocês compraram essa bateria elétrica aqui. Que ímpeto, hein? Rapaz, tremi o chão aqui, gente. Ê, Tiaguinho, que benção, hein? Que alegria ver também o Matheus, o grupo de música aqui, como que é o nome aqui a orquestra. Gente, quem poderia imaginar, né? Deus abençoe a vida de vocês todos que servem com o coração no Senhor. Por que eu escolho o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos? Por algumas razões. A primeira delas é porque eu estou pregando no livro de Atos dos Apóstolos, lá na Igreja Presbiteriana de Araras. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Araras, esse é o 4º ano, fui reeleito para mais 5, fico até 2031, naquela querida igreja, Igreja Presbiteriana de Araras. Estou pregando uma série em Atos dos Apóstolos, ali até alcançarmos ao seu final. A segunda razão é porque Atos dos Apóstolos, ali o autor Lucas, ele fala do estabelecimento da igreja, a igreja fundacional, é o nascedouro da igreja de Cristo Jesus e da expansão da igreja. O que tem tudo a ver com o que nós estamos celebrando aqui. 33 anos. Só é possível porque o evangelho chegou aos confins da terra. Porque o evangelho chegou aos corações de pessoas aqui, neste lugar. E aqui foi estabelecido o trabalho do Senhor e o testemunho é preservado. E por isso que pessoas se achegam cada dia mais. Por isso que pessoas conhecem e são alcançadas por Cristo Jesus cada dia mais.
pelo trabalho que o Senhor mesmo iniciou neste local e continua a preservá-lo. A terceira razão é porque Atos dos Apóstolos foi o livro em que o Senhor, de fato, quebrou todas as barreiras do meu coração para o chamado ministerial. Foi nessa igreja, eu vim de cultura católica apostólica romana, mas aos 14 anos o Senhor me encontrou, então eu vim aqui, o Senhor me encontrou aqui neste local, nesta igreja, não neste local, mas nesta igreja. Aqui eu permaneci durante 14, 15 anos, aqui houve o meu chamado ministerial. Esta igreja me enviou para o seminário e estamos nessa caminhada. E foi numa quarta-feira de estudo bíblico, em que o reverendo Eric estava aqui dando estudo bíblico, aqui embaixo, com a luzinha dele. Estávamos aqui eu, o Marinho, nesse segundo banco. Eu, o Marinho, o Cristiano no banco de trás. Cadê o Cristiano? Está aí? Cristiano no banco de trás. Do ladinho aqui estava o Jorganes. E do outro lado, a ovelha desgarrada, estava o seu Riberto. 5 pessoas, às vezes 4, às vezes 3, mais ali. E num dia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 39 a 41, o reverendo Eric dava essa lição, mas eu confesso que eu não ouvi nada da lição dele. Absolutamente nada. Porque eu fiquei extasiado quando ele leu apenas esse texto. A partir do versículo 39, diz lá, mas, do capítulo 5, tá? Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Isso aqui é quando Gamaliel se levanta ali, diante do Sinédrio, para falar a respeito dos apóstolos que haviam sido ali presos. Versículo 40 diz, continua, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Agora, quando ele leu isso aqui, eu entrei em êxtase. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aqui eu me desliguei de tudo que estava acontecendo aqui. E na minha mente, eu só pensava uma coisa: eu quero ser digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E aí, na semana seguinte, eu comuniquei à mesa administrativa, e ali eu passei por algumas entrevistas com eles até ser enviado ali ao seminário. Então, por essas razões, amados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, que escolho mas certamente é o Espírito Santo quem direciona todos os momentos, e Ele é quem escolhe esse texto para que nós possamos trabalhá-lo esta noite. Acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 9, por favor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição,
pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, por meio do teu poder, do poder do Espírito Santo sobre nós, clamamos, suplicamos a Ti iluminação da parte do Senhor, para que possamos compreender a mensagem do Senhor para nós esta noite. Que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo com essa palavra, criando raízes profundas em nós, para que possamos não apenas ouvi-la e entendê-la, mas também praticá-la. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O contexto deste texto que lemos neste momento é exatamente o contexto ali de um dos textos que lemos aqui na leitura do catecismo, que foi a morte de Estevão. Há uma grande emboscada de alguns homens que se levantam contra Estevão, que havia ali sido indicado e foi eleito pela igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, como um daqueles que serviriam às mesas. Estevão começa de maneira proeminente a pregar, a proclamar, a falar do evangelho, e em certa feita ele entra ali em discussões com outros homens das sinagogas, das cidades ali da Grécia, da dispersão, e então eles contratam algumas falsas testemunhas para testemunhar contra ele diante do Sinédrio, que era o corpo de juízes do primeiro século. Então Estevão, diante daquele corpo de juízes, ele fala corajosamente, ao ponto em que ele diz: vocês são, lá no versículo 51 do capítulo 7, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Então eles ficam bravos, eles pegam Estevão, jogam Estevão para fora da cidade, porque não podia matar ninguém em local santo. Olha que ironia. Não querendo matar ninguém em local santo, matavam aquele que era a própria habitação do Espírito Santo. E apedrejaram-no enquanto ele via os céus abertos, contemplando Jesus ao lado de Deus. Estevão é apedrejado, ele é morto, e diz o texto na sequência que se levanta grande perseguição em Jerusalém, ficando apenas os apóstolos restritos a Jerusalém, enquanto todos os outros cristãos, e havia muitos cristãos. Lembram-se que da primeira pregação de Pedro, quase 3 mil homens haviam sido batizados, né? Contavam apenas os homens ali, mas então dobra e colocam as mulheres e crianças junto aí. Depois, na segunda pregação de Pedro, mais 5.000 haviam aderido ao evangelho, então veja que havia muitas pessoas. Todos foram dispersos de Jerusalém, ao passo em que apenas os apóstolos ficam ali na cidade de Jerusalém. O texto continua e é introduzida ali uma personagem, né? Paulo. Ele acompanha e testemunha e acaba sendo um daqueles que guardam as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão, e ele é um daqueles que pegam os cristãos e arrastam-no para as cadeias e oprime e quer destruir aqueles que são do caminho, que são os cristãos que aderiram ao evangelho, que ouviram a palavra e se renderam ao único Senhor e Salvador, o único soberano dos reis da terra. E então surge uma outra personagem, Filipe, um daqueles que também havia sido eleito pela igreja lá em Atos capítulo 6 para servir as mesas, mas vemos que eles são grandes servidores também da palavra do Senhor. Filipe é tal qual Estevão. E quando a perseguição desce em Jerusalém, o que acontece? Todo mundo poderia pensar: a perseguição vem e ela vai encerrar, ela vai acabar, ela vai tapar os buracos, ela vai fechar os muros, ela não vai deixar com que o evangelho não saia de forma nenhuma daquele local. Mas o que nós vemos é completamente o contrário. Quando a perseguição eclode em Jerusalém, eles saíam por toda parte. Ali os primeiros versículos do capítulo 8, saíam por toda parte pregando o evangelho. Então é introduzido Filipe, que em Samaria ele
realiza, ou o Espírito, melhor dizendo, realiza por meio dele curas, expulsão de demônios. Ou seja, enquanto Paulo ou Saulo naquela ocasião perseguia, destruía, encarcerava Filipe por meio do Evangelho, ou melhor, o Espírito Santo por meio de Filipe, libertava das cadeias pela proclamação do Evangelho. Aquele texto de Atos capítulo 8, ali a segunda parte do versículo 1 até o finalzinho do versículo 8, diz no início assim, ó: grande perseguição se levantou em Jerusalém. E termina no versículo 8, grande alegria se levantou em Samaria. Grande alegria numa cidade que era completamente desprezada pelos judeus. Judeus não se davam com samaritanos. Eram inimigos. Mas, por conta de uma perseguição em Jerusalém, uma grande perseguição, conforme diz o texto, o Evangelho chega neste lugar, cumprindo a promessa de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A perseguição faz com que, então, o Evangelho seja disseminado, o Evangelho vá, e as pessoas sejam libertas, e eles conheçam, e a cura vem, e a expulsão dos espíritos malignos e das más influências se achegam. Mas, ao mesmo tempo em que vemos uma grande alegria chegando em Samaria, no texto em que nós lemos, que é a continuidade desta narrativa, nós temos um grande perigo chegando ali. Ou melhor, um grande perigo se revelando no meio daqueles que haviam recebido o Evangelho. E nós vemos que Deus é um Deus que não se permite manipular. Esse texto deixa isso muito claro. É sobre essa realidade que nós falaremos esta noite. O Deus não se permite manipular. E nós falaremos em dois pontos, dois argumentos que fique muito claro para vocês. Eu já os falo neste momento. Deus não se permite manipular. E Ele é o único que liberta todas as pessoas de todas as suas ilusões. Essa é a primeira questão. E a segunda é que Deus é um Deus que não se permite manipular, e Ele sonda as motivações do nosso coração no serviço, em fazer aquilo que fazemos. Deus sonda os nossos corações. Deus não se permite manipular. E no primeiro momento, como eu disse, e Ele é capaz, Ele é o único capaz de livrar todas as pessoas de suas ilusões. Quando nos achegamos ao texto ali, o início, no versículo 9, já é apresentada uma outra personagem, Simão, conhecido como mágico. Não se sabe que tipo de mágica que era essa que era realizada. Provavelmente era um tipo de ocultismo, um tipo de mistura de pirotecnia com a religião samaritana, que já havia muito se permitido enfeitiçar pelas religiões, principalmente a Síria, né, para onde foi o exílio de Samaria, né, que era ali a capital do norte, a capital de Israel. Ela foi levada a exílio pelo Império Assírio, e desde então, quando ela retorna, ela já retorna nessa miscigenação de religiões. Então, provavelmente, Simão era aquele que realizava esse tipo de mágica misturada com esse feitiço ocultista. Só que o texto diz, olha só, que ele iludia o povo de Samaria. Esse povo era iludido. Diz lá, ó, ele praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Grande vulto, aqui entenda como grande influência. Um homem de grande nome, de renome, que queria cada vez mais ser relevante no meio daquele povo por si só, e pelo seu poder e pela admiração que ele poderia angariar para si. Só que o texto continua e diz, ao qual todos davam ouvidos. A questão não é pura e simplesmente aquele homem realizando algum tipo de magia, algum tipo de voltada e misturada a ocultismo de religiões, ali, aquele sincretismo, aquela mistura, aquela deturpação, mas a grande questão é que as pessoas lhe davam ouvidos. Porque pessoas falando bobagens e fazendo bobagens, nós tivemos aos montes, continuaremos a ter aos montes. A questão é
Qual é a nossa reação diante disso? Todos davam ouvidos e eles diziam, olha só, ele é o poder de Deus, o chamado poder divino ou grande poder. Era aquele que manipulava as forças sobrenaturais. E continua o texto dizendo que aderiam, abraçavam-no, gostavam de ouvi-lo, porque há muito ele os iludira com mágicas. Então veja que essa personagem é apresentada, Simão é apresentado de maneira a mostrar como ele tinha ali influência, como ele tinha poder, como ele tinha ali o domínio de um tipo de mágica, de ocultismo, sei lá, mas que iludia as pessoas e que trazia as pessoas para perto dele. E que fazia com que ele as dominasse com esse poder e poderia cada vez mais trazer poder sobre si mesmo. Mas entra algo no meio dessa narrativa aqui. É apresentado, então, este homem, que é o grande poder, o chamado poder divino, aquele que ilude o povo de Samaria. Mas olha só, Filipe está naquela região. Filipe está chegando lá. E Filipe está pregando um negócio diferente aqui. Que realmente carrega poder. Poder de verdade. Não nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de pirotecnia. Mas algo que tira das cadeias. Algo que cura, e que aquele que era aleijado depois saía pulando, cujos espíritos imundos gritavam em alto som de desespero ao se deparar com esse evangelho do poder. E aí há uma inversão aqui. Nós temos um porém aqui no versículo de número 12. Quando, porém, há uma inversão. Então eles estavam sendo iludidos. Eles estavam sendo dominados por esse tipo de pirotecnia, de ocultismo, de mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito dele, a respeito do quê? Do evangelho, a respeito do reino de Deus e do nome de quem? Do seu próprio? De Jesus. O que aconteciam com estes? Iam sendo batizados. O batismo aqui representa essa entrada num estado de pureza. Ele representa o sinal externo. Obviamente que não se dá para perceber pelo meio do sinal externo se algo de fato aconteceu internamente, que é o que nós veremos depois com Simão. Simão abraça a fé, mas a fé não o abraça. Mas aqueles iam sendo batizados como um sinal da libertação, da quebra de todas essas ilusões, porque o Deus que não se permite manipular, ele livra as pessoas, por meio do Evangelho, de todas as ilusões nas quais elas estão inseridas. Todas as ilusões que tomam as mentes e corações, e que faz com que pessoas vivam, se entreguem, desejem viver por meio dela. Mas o Evangelho quebra, porque Deus não se permite manipular, ele arrebenta com as ilusões. Quando o verdadeiro Evangelho chega, ele quebra, ele descortina, ele arranca todos os tampões que há e que impedem de percebermos o poder do seu reino. Há uma inversão, eles são libertos agora. Antes iludidos, mas quando o Evangelho chega e quebra, porque o Deus que não se permite manipular quebra com todas as ilusões, eles são batizados, eles são inseridos no corpo. Eles fazem parte da aliança, representando esse sinal por meio da água de que agora eles não estão mais presos naquela ilusão, mas são livres em Cristo Jesus. E aí o versículo 13 nos traz essa continuidade aqui curiosa, dizendo que o próprio Simão abraçou a fé. Mas como eu disse, ele abraça a fé, mas a fé nesse momento não o abraça. E ele foi inclusive batizado. Mas olha, se você reparar bem, ele seguia de perto Filipe, extasiado com o quê? Com a palavra? Com o que ele está extasiado aqui? Com o que ele está maravilhado? Com o que ele está, assim, perplexo e ele acompanha Filipe de perto? Com os sinais, com os milagres, com o poder que é demonstrado por Filipe. Porque era um movimento natural que o quê? Que mágicos, então pensa na mentalidade de Simão. Simão é um mágico. Era natural que no
no achegar-se daquela região de outros mágicos, não eram mágicos, mas Simão tem na mente que eles são mágicos, ou que ele é mágico, no caso de Filipe, que ele pode andar perto daquele homem e depois conseguir algo dele para que ele continue a evidenciar esse poder. Ou seja, Filipe está interessado naquilo que ele pode ter como benefício para ele, por meio daquele poder que Filipe está pregando. Por meio daquele poder que é do reino de Deus e do nome de Jesus, pelo qual aponta as declarações de Filipe. Ele não está preocupado com a mensagem, ele não está preocupado com o nome de Cristo, ele não está preocupado com o reino de Deus nesse momento, ele está preocupado em ter também o mesmo poder que Filipe tinha. Por isso que ele anda perto de Filipe, olhando extasiado. Uau, que coisa maravilhosa, eu quero isso para mim. E a gente verá, como vimos na leitura, que ele chega depois a oferecer ali dinheiro para ter esse tipo de poder. Mas o povo de Samaria, que é o grande centro desses versículos 9 ao 13, que antes estava iludido, agora experimenta de libertação das suas ilusões. É isso que o Evangelho faz com a gente, meus irmãos. Fez com muitos de nós, continua fazendo e continuará fazendo. Ele quebra, ele arranca-nos de nossas ilusões. E olha que temos diversas ilusões hoje. Nós temos a ilusão do Evangelho da graça barata, que diz que você não precisa renunciar a absolutamente nada, mas você pode viver do jeito que você vive, vivendo os seus prazeres de outrora, fazendo as mesmas coisas de outrora, mas está tudo certo, porque depois você está sentado nos bancos da igreja e Deus te ama do jeito que você é e está tudo certo. Uma ilusão que pega os nossos corações. Nós temos diversas ilusões, por exemplo, a ilusão dos mestres influenciadores da política partidária. E muitos irmãos, ao abraçar projetos humanos, promovem divisão naquilo que Deus, pelo projeto divino, promove unidade. Estamos presos, iludidos. Nós temos o Evangelho do sucesso, né? O antigo Evangelho da prosperidade, ele foi renovado, foi dado uma roupinha nova para ela, a teologia do coach. Aí ele diz que você é aquele que deve alcançar o alvo, que você é aquele que deve subir e avançar, que em você reside o poder para que você conquiste o mundo, porque você foi e é merecedor de tudo aquilo, porque você é filho do dono do mundo. E aí a gente vai caindo nessas ilusões e vai vivendo um evangelho de papinha. De papinha. Só que quando o evangelho nos alcança de verdade, meus irmãos, isso quebra, isso cai por terra, porque o evangelho de Deus arrebenta com as ilusões nas quais nós estamos deitados em berços esplêndidos. E a partir disso, reside em nós agora uma responsabilidade, meus irmãos, tal qual Filipe. Olha só, não são os apóstolos que saem pregando em Samaria, é Filipe. E são os outros que foram dispersos, conforme diz o versículo 1 do capítulo 8. Eles que saem pregando o evangelho. Essa é a responsabilidade, porque aqueles que foram alcançados, impactados e libertos de todo tipo de ilusão pela palavra de Deus, agora são responsáveis pela continuidade desse projeto, que é um projeto divino, que é um projeto de Deus, porque a missão é dele, e ele nos faz participantes, ou co-participantes dessa missão, que é dele. A nós, essa responsabilidade agora de sermos a palavra de libertação a todos aqueles que estão presos e encarcerados em suas ilusões. Só que se nós estamos presos nessas ilusões, é necessário que antes o Espírito venha, arrebente, quebre com as nossas barreiras, desnude os nossos olhos, arranque os tampões dos nossos ouvidos, nos liberte das ilusões, para que então, a partir disso, empoderados e revestidos pelo poder do Espírito Santo do Senhor, sejamos a voz dele aonde quer que estejamos, não apenas aqui entre quatro paredes, mas aonde Deus nos levar, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, aonde quer que estejamos.
Porque agora livres das nossas ilusões, porque o Deus que não se permite manipular, quebra, arrebenta com as nossas ilusões, nos livra e nos reveste de poder, porque a igreja em Atos dos Apóstolos é uma igreja revestida de imenso poder. E ela é narrada como revestida de grande poder, para que Deus mostre que a igreja de hoje tem esse mesmo poder sobre ela. Ou acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo, conforme Paulo diz na sua segunda ou primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, ali, versículos finais, 19. A responsabilidade, irmãos, de quebrados, de não mais presos nas nossas ilusões, de agora anunciar esse evangelho que quebra com as ilusões de tantas pessoas que estão encarceradas. E estes exemplos que eu dei são apenas alguns deles, nós temos diversos outros. Mas o Deus que não se permite manipular, Ele é o único que quebra com toda e qualquer ilusão que nós possamos imaginar. Ele liberta. Ele quebra com as barreiras. O Deus que não se permite manipular, quebra com qualquer ilusão que possa estar nos encerrando. Mas num segundo momento, como eu disse, esse Deus que não se permite manipular, agora Ele vai sondar os corações ou as motivações dos nossos corações no que diz respeito ao servir. Pense comigo, o evangelho chega em Samaria, Filipe proclama, prega, as pessoas são libertas, elas conhecem agora o reino de Deus, elas são apresentadas a Cristo Jesus, e Cristo Jesus as alcança, as convence por meio da palavra, o Espírito Santo as convence cada vez mais, só que agora há continuidade, porque, como Paulo diz, né, Paulo inclusive usa a terminologia ali de uma carreira, onde ele guarda a fé, e carreira e guardar a fé nada mais é do que perseverar no caminho da verdadeira fé, até que Cristo nos leve, meus irmãos, porque estaremos e precisamos perseverar e caminhar na fé até que Cristo nos leve. Até lá, nunca estaremos preparados. Nunca. Mas Ele vai sondar os corações por meio dos quais agora há a intenção de servir. E aí a gente entra na segunda parte ali do versículo 14 em diante dessa narrativa, onde mostra que os apóstolos agora que estavam em Jerusalém, eles descem para Samaria. Como eu disse, quando a grande perseguição bate ali em Jerusalém, apenas os apóstolos ficam em Jerusalém. O restante da igreja é dispersa, ela sai pregando por toda parte. E os apóstolos ficam ali em Jerusalém, e alguns estudiosos vão dizer que eles ficam ali para serem aqueles que seriam os enviadores de mais comissionados, de mais missionários, de mais apóstolos, e eles também seriam aqueles que avaliariam o trabalho daqueles que estão saindo pregando o evangelho. E nós vemos eles descendo em Samaria, não para completar, no sentido de que a mensagem de Filipe fora incompleta ou que ele foi incompetente em alguma medida, não, mas para ser aqueles por meio dos quais Cristo mostra a unificação da sua igreja. A gente vai entender isso à medida em que caminharmos. O Deus que não se permite manipular, Ele vai sondar os corações. Os apóstolos descem de Jerusalém, ou melhor, eles sobem, né, de Jerusalém para Samaria, era o norte, sobem. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, pelos de Samaria, para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia este ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E uma pergunta que não está na pauta de Lucas, né, que é o autor de Atos, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, é o que continua aqui a narrar Atos dos Apóstolos. A pergunta que não está na pauta de Lucas é a respeito da nossa curiosidade a saber que o Espírito Santo é dado antes, o Espírito Santo é dado depois, como que acontece, eles foram batizados, mas lá de um modo, e agora desce o Espírito Santo aqui, e como que a gente compreende isso aqui? Isso não faz parte
da intenção de Lucas sanar essas nossas curiosidades. Porque o que Lucas está mostrando? A gente precisa compreender o propósito pelo qual ele escreve o texto. E Lucas escreve o texto lá, quando a gente vê no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, escrevendo a Teófilo, para que ele entendesse como que a igreja agora continua a missão que Cristo inaugurou. E depois isso é corroborado com Atos capítulo 1, versículo 8. Eles recebendo poder em Jerusalém e sendo testemunhas em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Veja que já havia descido o Espírito Santo lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, no ato de Pentecostes. Aonde que desce? Qual é o local em que desce o Espírito Santo ali? Jerusalém. Eles estavam reunidos ali nas casas, como diz o texto, e o Espírito Santo desce por sobre eles e os reveste de poder, ao passo em que eles começam ali a falar em línguas, em idiomas que podem ser compreendidos por aqueles que não eram, que eram os estrangeiros ali, ou de língua estrangeira, né? Os judeus que moravam em outros lugares e que compreendiam como se na sua própria língua materna. Lá, Deus mostra que ele está revestindo a sua igreja de poder. Atos capítulo 2, Pentecostes. Quando o Espírito desce, ele está mostrando, estou revestindo a minha igreja de poder. Eu subi aos céus, mas agora eu envio o poder de Deus, o Espírito Santo, para que vocês continuem a missão. Quando estes apóstolos que participaram e que são os fundamentos pelos quais a igreja caminha. Não diz lá em Apocalipse, no finalzinho, capítulo 21, que os fundamentos da cidade sagrada da Nova Jerusalém estão marcadas com o nome, com a doutrina dos 12 apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E isso corroborando com a grande comissão de Cristo Jesus, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 20, ide por todo mundo, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Essa é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinos de Cristo Jesus, passados para eles, para que eles preservassem e expandissem. Logo, eles participam ali daquela descida do Espírito Santo em Jerusalém. Lembram-se da rixa que havia entre Jerusalém e Samaria? Quando o Espírito Santo agora é por meio da mão dos apóstolos, aqueles que fazem parte do colegiado apostólico, do colegiado daqueles escolhidos por Cristo Jesus, exceto Judas, que depois é substituído lá no início de Atos dos Apóstolos por Matias. Quando por meio da mão deles, Samaria recebe o poder do Espírito Santo, e repare, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que depois isso vai acontecer com os gentios também. O Espírito Santo vai ser derramado abundantemente, lá na narrativa onde nós temos a inserção de Cornélio. O Espírito Santo desceu em Jerusalém. E aqui nós temos uma igreja revestida de poder. Quando o Espírito Santo desce em Samaria, é como se nós tivéssemos ali o Pentecostes samaritano. É Deus mostrando, o meu poder também está sobre eles. E agora vocês e eles, Jerusalém e Samaria, são um. Por que isso é importante? Porque se a gente volta para Lucas, no Evangelho de Lucas, acho que no capítulo 9, se eu não me engano, quando Jesus ele tem ali um contato com os samaritanos, os apóstolos chegam e falam, Senhor, quer que peçamos fogo do céu para que os consuma? Era esse tipo de abordagem. Mas quando por meio da mão dos apóstolos, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que foi derramado abundantemente em Jerusalém, é derramado abundantemente em Samaria, e por meio da mão deles, eles percebem, eles veem, Deus está falando, eles são um com vocês, é a mesma igreja, aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão jogados, lançados, revestidos de todo o preconceito da parte de vocês, agora são revestidos do poder do Espírito Santo, para que vocês com eles sejam a igreja de Cristo Jesus, e isso continuará, e depois alcançará os gentios, e vocês formarão a nova Israel, o novo Israel, o povo de Deus agora na sua plenitude, que não se restringe a um povo etnicamente, falando ou separado, mas de todo aquele que reúne-se em torno do sangue do Cordeiro. Mas aí o texto continua. E Simão vê que quando os apóstolos impõem as mãos,
Desce o Espírito Santo. Então ele chega ali a Pedro, né? Logo a quem, né? A Pedro. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja que ele não está pedindo o Espírito Santo para ele. Ele está pedindo o poder de manipular o Espírito Santo para que ele derrame o Espírito Santo. Ele não está preocupado em receber nada para ele, em transformar nada. Para ele está bom do jeito que ele está, mas ele quer aquele poder. Para que quando ele manipular aquele poder, ele então consiga ter mais admiração, consiga ter mais influência, consiga ter mais poder. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Aqui perdição é uma linguagem de condenação, de inferno. O teu dinheiro seja contigo para o inferno. Porque ele não serve para nada. Porque você está querendo comprar aquilo que Deus gratuitamente oferece. Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério. Ele quer. Neste ministério, que ministério? Ministério da proclamação do evangelho em Samaria. Ele quer, ele provavelmente é um líder ali religioso, influente, Simão. Mas os apóstolos dizem, não tem parte neste ministério. Porque o seu, aqui que está a grande chave, aqui que está a grande questão, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Mas é o fim para ele? Não. Embora o pecado seja gravíssimo, Pedro diz, arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está perdido, fel de amargura e laço de iniquidade, está perdido. E porém, então, Simão responde ali desesperado, roguem por mim, para que o que vocês estão falando não me aconteça. Mas, cravando o que haviam falado os apóstolos, saem voltando para Jerusalém. Quando eles vão voltando para Jerusalém, eles vão evangelizando as aldeias ali, os locais e os lugares ali em Samaria. O Deus que não se permite manipular, ele quebra-nos das nossas ilusões, mas ele também sonda os nossos corações para saber a motivação pela qual fazemos aquilo que fazemos. E a pergunta é, por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Por que você faz aquilo que você faz? Qual é a motivação do seu coração? Por que eu trabalho? A gente não precisa pensar só em termos eclesiológicos, né, de igreja. Isso também vai ser aplicado e importante. Mas por que eu trabalho? Eu tento ensinar meu filho toda vez. Porque é muito difícil, né? Porque às vezes ele fala assim, papai, eu quero tal coisa. Compra, fala, filho, papai precisa de dinheiro para comprar isso aqui. Mas como você consegue dinheiro? Papai consegue dinheiro trabalhando. Aí veja que pode correr o risco da criança ir atrelando apenas o trabalho com dinheiro, trabalho com dinheiro, trabalho com dinheiro. Eu falo para ele, não é. Você vai trabalhar para glorificar a Deus, e o dinheirinho vem ali como uma consequência boa, e você trata ele bem. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós estudamos? É para conquistar o nosso sucesso tão almejado? Por que nós trabalhamos? É para conquistar e nos engordar cada vez mais e mais e mais e mais? Todas são coisas boas, tá? Trabalho é ótimo, o estudo, melhor, eu não parei de estudar desde que comecei. Mas nenhuma dessas coisas tem um fim em nós mesmos. Tudo isso deve apontar para aquele que deve ser digno de receber o testemunho. Por que eu sirvo? Por que eu prego? Por que eu fui para o seminário? E eu confesso, meus irmãos, que eu precisei me arrepender quando eu me acheguei a um texto como esse. E quando Pedro declara, arrepende-te, essa palavra de Pedro, ela veio no meu coração. Porque quantas vezes eu subi, e eu oro para que Deus arranque cada vez mais isso do meu coração. Quantas vezes eu subi no púlpito para que eu fosse digno de admiração e não a palavra de Deus? Quantas vezes eu subi no púlpito para que eu fosse relevante e não a palavra de Deus fosse relevante? Por que eu faço o que eu faço? Deus conhece os corações, Deus sonda os corações e Deus não se permite manipular. Por que eu faço o que eu faço? É para angariar benefícios? É para conquistar poder? É para ser mais? Por que eu toco? Por que eu canto? Por que eu sirvo? Por que eu limpo? Por que eu gravo? Por que eu faço o que eu faço dentro da comunidade de fé?
Porque muitas vezes podemos fazer para conquistar algo, seja relevância, seja admiração, ou seja o favor de Deus. No domingo passado, por exemplo, teve o Jogo do Brasil lá, né? Mas nós não mudamos lá, né? Houve um apelo, as pessoas, pastor, falando, não, irmãos, o culto é 19 horas, o culto é 19 horas. Não tem motivo para a gente mudar o horário de culto, sendo que não vai mudar nada a logística aqui. Talvez se nós estivéssemos num grande centro, com bagunça ao redor, e isso traria algum falta de segurança para as pessoas que estivessem indo ao culto, é uma outra conversa. Mas dentro da nossa realidade, por que vamos mudar o horário por causa de jogo? E os irmãos me conhecem aqui muito bem, sabe quanto eu gosto de jogo. E eu não estou mais jogando não, viu, gente? Só estou dando aula agora, tá? Aí eu falei para os irmãos, a gente pode tentar comprar o favor de Deus, dizendo assim, Senhor, olha só, o Brasil está jogando. E eu estou aqui, Senhor, olha como eu sou fiel. O irmão X não veio, olha como eu sou fiel, e a gente pensa que nós estamos emitindo boleto para que Deus venha nos dever, e aí eu falo, Senhor, eu ofertei para a construção do templo, eu dei o meu dízimo certinho, olha como eu sou fiel, Senhor, eu sirvo, eu estou lá, é reunião de oração, semana mundial de oração, estou todos os dias, e servindo, e fazendo, pensando que com isso, Deus fica nos devendo. E é tudo coisa boa, servir é bom, ofertar é bom, pregar é bom, cantar é bom, são todas coisas boas. Mas quando nós fazemos o que nós fazemos, procurando emitir boleto para que Deus venha nos pagar depois, o nosso coração não está reto diante dele. E aí a gente precisa se perguntar, como eu me pergunto. Quando eu me deparo com um texto como esse, eu preciso me perguntar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Seja dentro da igreja ou seja fora da igreja. É para que Deus me deva algo? É para que eu mostre a minha fidelidade diante dele? Senhor, olha lá, vim lá de um bairro pequeno chamado Praia. Hoje não está mais pequeno, está grande o negócio, né, meus irmãos? Está grande o negócio aqui, né? Vim de um lugarzinho lá, Senhor, olha lá, e eu estou pregando o ministério, olha, Senhor, como eu mereço, para o raio que o parta. Se eu faço o que eu faço para conquistar algo para mim, relevância para mim, benefício para mim. Porque muitas vezes quando expressamos esse tipo de mentalidade, expressamos aquilo que está na contramão do que o próprio Deus fez. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Rei do mundo, se fazendo servo e fazendo-se maldito naquela cruz, porque maldito todo aquele que é pregado no madeiro, para que malditos como nós estávamos encerrados no pecado, fôssemos tidos por benditos de Deus e agora filhos dele. Ele se doou, ele serviu. Na última ceia, lavou os pés dos seus apóstolos, inclusive Judas, e deu o bocado molhado para aquele homem, representando a profunda amizade que ele estava dando àquele homem que a rejeitou. O Deus que não se permite manipular, não vende a sua graça por qualquer preço que nós possamos oferecer, seja preço de dinheiro, seja algum recurso monetário, seja o nosso esforço, a nossa dedicação, que, aliás, são todas coisas boas, mas que precisam estar reorientadas no nosso coração. Porque Deus sonda os corações. Jesus Cristo conhece profundamente cada um de nós. E Ele quer o nosso coração. Antes da minha pregação e da minha disposição em ser um pastor, Jesus quer o meu coração. Antes do seu dom, do seu serviço, da sua excelência no trabalho, da sua excelência como chefe, da sua excelência como funcionário,
da sua excelência como um bom filho, um bom pai, uma boa esposa, enfim, que nós devemos zelar para ser isso. Deus quer o nosso coração. E aí vem a palavra, arrependa-te, para que Deus, então, reorganize aquilo que está fora do lugar. E o nosso coração, então, seja reto diante dele. O Deus que não se permite manipular, ele quebra com as nossas ilusões. E ele sonda as motivações do nosso coração. E agora, então, sendo quebrados, meus irmãos, nós olhamos para aqueles que estão enredados, que estão perdidos. Porque, olha só, Simão poderia ser muito bem algum figurão dos nossos tempos em que nós olhamos e ele usa a fé para dominar e manipular as pessoas. E a gente olha para essa pessoa e a gente diz, não tem solução. A palavra está dizendo outra coisa. A palavra está dizendo, chama ao arrependimento. Quem somos nós para determinar quem é digno ou não de receber a palavra da graça? Quando é para nós, a gente quer graça, mas quando é para o outro, a gente quer lei, né, meus irmãos? Quando é para o outro, o fardo é pesado, mas quando é para a gente, Senhor, derrama a sua graça sobre nós. A Betel só está aqui há 33 anos por causa do preservar de Deus. Por meio do compromisso de cada pessoa que passou por aqui, está aqui e continuará a passar por aqui. Em ser testemunha, em ter o seu coração diante do Senhor, antes do seu dom, da sua disposição, da sua inteligência. O nosso coração. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos quebre cada dia mais e constantemente, e diria continuamente, das nossas ilusões. E que nós sondemos também o nosso coração, a saber se aquilo que fazemos, o fazemos por amor àquele que primeiro nos amou. Por entrega àquele que por nós se entregou. E que assim possamos caminhar. E que por mais 33 anos, e 33, e 33, e 33, e 33, e 33, e 33, até o Senhor permitir que a Igreja Presbiteriana Betel, estou profetizando aqui já, continue com um projeto maravilhoso, que o meu coração se enche de alegria em ver. E que o Senhor conceda essa graça a nós, a mim também, porque eu sou parte sou parte de cada um de vocês, meus irmãos. E continuarei sendo. E seremos na Nova Jerusalém. E todos lá estaremos juntos. O Deus que não se permite manipular, quebra com as nossas ilusões e sonda o mais profundo do nosso coração. Arrependimento e poder para realizarmos a missão é possível, não por aquilo que nós oferecemos, mas por aquilo que Cristo ofereceu, o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Lembro de uma musiquinha que a gente cantava aqui, já era velha a musiquinha quando eu era jovem aqui. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós. Não lembra? A Isabel lembra, tenho certeza. Foi você que me ensinou mesmo, você é polaca. Tia Bete, lembra, com certeza. Maior é o que está em nós do que o que está fora de nós. O Espírito Santo está em nós. Acaso não sabeis que é templo do Espírito Santo do Senhor e que não pertenceis a vocês mesmos? Que o Espírito Santo nos ajude, amados irmãos, no poder dele, a quebrar com as nossas ilusões para que sejamos palavra de libertação a todos que estão ao nosso redor, aqui e fora desses arraiais, e que também sondemos e ele ajude a descortinar as motivações dos nossos corações, para que sirvamos e façamos aquilo que nós fazemos, por amor àquele que primeiro nos amou. Vamos ter um tempo de oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore por um momento a respeito dessa realidade e clame o poder do Espírito Santo do Senhor
para que nós sejamos libertos cada vez mais das ilusões do mundo e também que os nossos corações sejam reorientados nele e por ele. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e uma vez mais nos colocamos diante de Ti para dizer: te amamos. Te amamos, Senhor, e que nós possamos em Ti sermos libertos dia após dia de todas as seduções e ilusões que se achegam a nós querendo raptar os nossos corações. E que também em Ti tenhamos a motivação do exercício de tudo aquilo que oferecemos na igreja ou fora daqui. Que nós possamos fazer e nos esforçar em sermos fiéis para revelar a fidelidade do Senhor e não apontar para a admiração a nós mesmos, para darmos testemunhos do Senhor e não de nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Preserve essa igreja cada dia mais, Senhor. Preserve a igreja Betel, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Este local que já foi instrumento do Senhor para realizar tantas transformações, Deus. Tantas transformações, Senhor. O Evangelho é pregado aqui fielmente, Senhor. E é testemunhado pela vida de pessoas piedosas e compromissadas com o amor do Senhor. Deus, preserve, Senhor. Preserve esse ideal, preserve aqui o Evangelho, preserve as pessoas na perseverança do Senhor, Deus. Que possamos ser contados dignos de sofrer afrontas pelo Seu nome, ao que o mundo tenta nos iludir com as suas promessas. Que nós possamos sofrer afrontas em nome de Cristo Jesus. Cuide destas pessoas que tanto amo, Senhor, e levo no meu coração, Senhor. Cuide deste trabalho, Senhor, que o Senhor dê a graça de que eles sejam cada vez mais impactantes neste local, neste bairro, ou para o novo local aonde eles estarão indo, Senhor, mas que eles possam apontar para a relevância do reino de Deus e do nome de Cristo Jesus. Preserva-os, Deus. 33 anos de muita alegria e que muitas outras possam ser experimentadas e que, se tristezas vierem, que sejam vividas em Ti, para que o Senhor, que derrama a paz que excede todo entendimento, transborde em cada um de nós, em todo o tempo. Louvamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.